Vou mostrar para vocês um trecho de um desenho animado chamado A Espada Era a Lei. Se você deseja observar mais detalhadamente o conteúdo desse trecho, basta parar e retornar o vídeo. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Não tenho nada a perder. É assim que se fala. Começaremos amanhã. Eles verão. Não verão, Walt? Acho que sim. Bem, para começar, Walt, você vai esquecer essas ideias medievais que tem na cabeça. Há muita coisa nova a aprender, como as descobertas fabulosas do homem nos séculos à frente. Isso lhe dará grandes vantagens, Walt. Vantagem em quê? Se o rapaz sair dizendo que o mundo é redondo, vão pensar que é um lunático. O mundo é redondo? Sim, é redondo. E ele também tem rotação. Então será redondo mais tarde? Não, já é redondo. E o homem descobrirá isso nos séculos que vêm. E também descobrirá que o mundo é apenas um pequenininho ponto no universo. A Disney e a NASA sempre andaram de braços dados com respeito à produção de uma nova visão sobre a criação, com vistas à modificação necessária da concepção geocêntrica, isto é, uma Terra estacionária, ao redor da qual o firmamento, estrelas e luminares giram ao seu redor, para uma que considerasse arcaica e ultrapassada essa verdade da Terra imóvel, coberta por um domo, e representada pela cultura de todos os povos que anteriormente habitaram a Terra antes de nós. Esse desenho animado, A Espada Era a Lei, acreditem, eu assisti no cinema. Traz justamente em um trecho essa tentativa de mostrar que a concepção geocêntrica é antiquada e a representam de modo jocoso, como vocês puderam observar. A Espada Era a Lei, em inglês The Sword in the Stone, foi produzido pela Disney em 1963, baseado no livro de 1938 de mesmo nome do autor inglês T.H. White. No desenho animado vemos o mago Merlin, mostrando para o jovem Arthur a concepção heliocêntrica. Ele mostra o que seria o mapa da Terra plana, onde vemos escrito o nome Terra Firma. Acontece que Terra Firma é o nome de uma obra muito conhecida escrita por David Wardlaw Scott, cujo subtítulo é A Terra não é um planeta, provado pelas escrituras, pela razão e pelos fatos. Então o mago diz para Arthur que ele deve esquecer as ideias medievais que tem na cabeça, isto é, tudo aquilo que pode ser provado pelas escrituras, pela razão e pelos fatos, deve ser esquecido. O mapa que ele mostra traz um desenho de uma terra flutuante, um navio caindo pelas bordas soprado por uma nuvem, e um abismo no qual se encontra um dragão, com as palavras The World, Terra Firma, uma grotesca zombaria. Então o mapa se enrola e o mago aponta para um globo terrestre, onde se encontra escrito New World, Novo Mundo, onde está escrito Descoberto 1492, uma clara referência ao descobrimento da América. E diz que há muita coisa para Arthur aprender relacionado às descobertas maravilhosas do homem séculos à frente. Arthur então faz uma pergunta intrigante: o mundo será redondo mais tarde? Na verdade, nesse instante, o que o desenho deseja mostrar é que a mudança não é uma mudança de formato do mundo, mas mudança de concepção sobre o mundo. E é aí então que Merlin diz que o homem vai descobrir isso nos séculos futuros. E também descobrirá que o mundo é um pequenino ponto no universo. Vemos que essa fala é dita por um mago, um feiticeiro. Mas aí aparece uma coruja. E o nome dessa coruja no desenho animado é Arquimedes. Já sabemos que a coruja é um símbolo da maçonaria e que o próprio Walt Disney era maçom
membro da seita de Molay. Aí vocês podem ver uma fotografia de Walt Disney ao lado de uma concepção da Lua. E é claro que essa concepção mostra o lado escuro da Lua, também o outro lado, né, que eles dizem que existe. E na legenda vocês podem ler: Walt Disney, que fez muito para promover a fraude da Lua, ou a fraude da conquista da Lua, e até mesmo a respeito do formato da Lua. Walt Disney, portanto, era maçom, membro da seita de Molay, e a coruja representa o conhecimento oculto, o conhecimento esotérico para os maçons. Arquimedes era um filósofo grego e o primeiro, segundo podemos saber, a elaborar cálculos para descobrir o volume da esfera. O túmulo de Arquimedes continha uma escultura ilustrando sua demonstração matemática favorita, que consistia de uma esfera e um cilindro de mesma altura e diâmetro. Arquimedes tinha provado que o volume e a área da superfície da esfera são 2/3 da do cilindro, incluindo suas bases. Na verdade, para a manutenção da concepção globular na mente das pessoas, são necessárias 3 coisas. A produção da mudança de conceitos é a primeira coisa, isto é, o ensino deturpado sobre a realidade, que deve começar muito cedo para esquecer o que as escrituras revelam, os sentidos nos mostram e os fatos provam. 2. A propaganda incessante, mediante afirmações mentirosas que se tornam verídicas. E 3. Sim, o terceiro ponto. A terceira coisa necessária é justamente magia. Sim, é isso mesmo. Os senhores do mundo recorrem à mágica e feitiçaria para alcançarem seus objetivos. Já mostramos aqui no canal, em alguns vídeos, que a astronomia moderna tem íntima relação com deuses hindus e que a religião cientificista deve suprimir a religião revelada. Reparem que os livros didáticos que consignam as informações sobre a falsa cosmologia defendida pela astronomia moderna utilizam-se de afirmações incontestáveis sobre o tema. Um exemplo disso está na distorção das informações desses mentirosos que advogam a falsa ciência astronômica. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo claro da Wikipédia, tá? Vejam só, eles apenas afirmam coisas mentirosas e que os incautos simplesmente eles absorvem aquelas afirmações sem uma mínima crítica que seja. Simplesmente aceitam aquilo. Então vejam aqui. Vejam só, um exemplo claríssimo, tá? Está aí, ó. Eles dizem que isso aqui, que essa imagem do parque eólico Thornton Bank, perto da costa belga, que isso aqui provaria, ou prova, o globo terrestre. Aí ele diz aqui, ó, com as partes inferiores das torres mais distantes, cada vez mais escondidas pelo horizonte, demonstrando a curvatura da Terra. Isso aqui é uma grande mentira. Nós sabemos que essas torres aqui não estão escondidas pela curvatura da Terra. Pelo contrário, isso é uma perspectiva. E há diversos vídeos aí, até mesmo no YouTube, que mostram, tá? Você pegar uma câmera IP900, uma P1000, você consegue observar a base dessas torres perfeitamente, tá? Comprovando que não existe curvatura nenhuma. Uma fotografia que demonstra não existir curvatura, eles afirmam que essa foto é o contrário. Então eles fazem isso, uma afirmação totalmente inverídica, tá? Então é com esse tipo de pessoas que nós estamos lidando, tá? É com esse tipo de gente que nós estamos lidando, que distorcem as informações, tá? Agora eu me pergunto, como é possível para um cristão bíblico pensar que o reino que Deus criou para o primeiro Adão, o reino que o segundo Adão, Cristo, adquiriu por meio de seu próprio sangue, deva consistir em grande parte de um espaço escuro e vazio?
Pergunto para você, cristão. Pergunto para você, pastor. Pergunto para você, que diz crer na Bíblia. Ah, eu sou arminiano, eu creio na Bíblia. Ah, eu sou calvinista, eu creio na Bíblia. Ah, eu sou reformado, eu creio na Bíblia. Ah, eu sou sei lá o que, mas eu creio na Bíblia. Não, você não crê, meu amigo. Você é um tolo. Não passa de um tolo se você acredita nisso. Né? Se você acredita que o reino que o segundo Adão adquiriu por meio de seu sangue deva consistir em grande parte de um espaço escuro e vazio. Como vocês reconciliam a ênfase recorrente de Deus em sua palavra sobre a beleza e esplendor da criação, o reino que seu Filho Jesus herdará e governará na eternidade, com abismo de trevas sempre em expansão, conhecido como espaço sideral? A palavra de Deus também fala das estrelas como objetos que possuem individualidade. Queira ou não queira, se isso vai contra o que está dentro da sua cachola. Essa falsa ciência, esses falsos conceitos ridículos. Tá? A palavra de Deus fala bem claramente que as estrelas, né, elas são objetos que possuem individualidade. Conta o número das estrelas. Chama-as a todas pelos seus nomes. Salmo 147, 4. O Novo Testamento acrescenta peso a esta ideia quando diz que Jesus chama pelo nome as suas ovelhas. João 10, 3. As estrelas são tão individuais quanto nós somos. Portanto, elas não podem ser imensas esferas homogêneas de gases como hidrogênio e hélio. E a Terra não pode ser um grão de poeira num universo infinito. Cristãos que pensam assim definitivamente não têm a mente de Cristo, como afirma a Bíblia. Não é necessário possuir um diploma de doutorado pela Universidade de Oxford para ver que tudo isto é uma tolice. A própria teoria da evolução é uma fraude, de modo que não há necessidade de vastas extensões de tempo para as espécies evoluírem. A grande explosão assume que os elementos básicos da cosmologia inventados pela Sociedade Real de Londres são corretos, o que eles não são. E, finalmente, a datação radiométrica requer dados adicionais, além da deterioração radioativa, o que já pressupõe que a Terra tem milhões de anos de idade. Mas e os dinossauros? Ah, sim, os dinossauros! Mais uma invenção inglesa, uma fraude descarada, uma chicana luciferiana das mais arrogantes. Por volta do tempo que inventaram os dinossauros, eles publicaram uma matéria absurda de jornalismo racista, chamada A Origem das Espécies, em 1859. E tolos, ridículos, infantis, acreditam e caem nessa lorota. Isto se propunha a provar que a humanidade descendia de símios e que seres humanos e macacos possuem um ancestral comum, que toda a vida na Terra tinha evoluído e surgido aleatoriamente, a partir de um banco sedimentar. Como um exercício em pensamento mágico, essa obra absurda não tem igual. Os ingleses riam diante da superstição ignorante das tribos estrangeiras que eles estavam escravizando, ao mesmo tempo que propagavam uma mitologia pagã e subversiva de sua própria criação. O mago Merlin, que se propõe a doutrinar o jovem Arthur na mentira, representa os mesmos adoradores luciferianos encastelados na NASA e agências espaciais mundo afora. Praticamente todos que estão vivos hoje foram doutrinados com esse modelo cósmico. Mesmo que as opiniões variem grandemente sobre quanto tempo será necessário para desenvolver a tecnologia para explorar as profundezas do espaço e visitar outros sistemas estelares, a cosmologia em si está firmemente arraigada na mente da maioria das pessoas. Isso até mesmo a partir de desenhos animados, como podemos ver nesse vídeo. E para essas pessoas, a Terra é apenas um minúsculo grão de areia em uma expansão extraordinariamente vasta de um vazio caótico, totalmente sem sentido, exatamente como os luciferianos a imaginaram. Qualquer um que acredite seriamente nesta falsa cosmologia terá imensa dificuldade em acreditar no relato apresentado nos 11 primeiros capítulos do Gênesis.
De fato, o impacto dessa vil mentira cosmológica tem sido tão grande e seus efeitos tão cáusticos que a vasta maioria das pessoas hoje não acredita na Bíblia. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos e das sociedades bíblicas e editoras cristãs estão comprometidas com esse absurdo e são cúmplices da escancarada feitiçaria que se abateu sobre o mundo. Triste realidade, mas eu espero, sinceramente, que o nosso trabalho de formiguinha seja útil para desanuviar as mentes dessas pessoas que estão escravizadas pela mentira. Fica a dica.